Boa noite, pessoal. Bem-vindos assim ao Terceiro Anel e ao quinto episódio de Um Café no Terceiro Anel. Esta noite viajamos assim até ao sul do país para conhecer um algarvio de Gema que é também um grande adepto do Benfica. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, pessoal, como eu disse na intro do vídeo, bem-vindos assim a Um Café no Terceiro Anel. O espaço promete assim dar voz a todos os adeptos do Benfica. E sem mais, deixo-vos assim com a entrevista com o grande Jorge Rodrigues, o chefe algarvio que sofre mais pelo Benfica do que numa noite atarefada em qualquer cozinha. Ora, boa noite, Jorge. Bem-vindo então ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa Um Café no Terceiro Anel. Em primeiro lugar, queria-te agradecer assim a tua disponibilidade e amabilidade por poderes passar aqui no meu canal, pois sei que és uma pessoa bastante ocupada e que neste momento é bastante complicado, sendo verão, teres assim tempo para disponibilizar para o meu canal. Obrigado, é verdade, realmente o tempo aqui é um bocadinho curto, mas é sempre um prazer e assim que o Joel me convidou para participar no canal dele, eu decidi logo à primeira vez aceitar a proposta. É assim, não sei se viste os vídeos introdutórios como é que este espaço funciona. Em primeiro lugar, quero-te explicar, existem assim três premissas para esta entrevista. A primeira premissa é assim, honestidade e sinceridade acima de tudo. A segunda é que não podemos caluniar nem denegrir assim o nome do Sport Lisboa e Benfica. E a terceira é passarmos assim um bom momento. Como é óbvio, tudo entendido. É assim, este espaço caracteriza-se por haver assim 11 perguntas standard que são as mesmas para todos os convidados e no final haverá assim uma pergunta joker que é assim caracterizada só para ti. Vamos lá, Estás pronto então? sempre, bora. Vamos embora então. Diz-nos assim, em poucas palavras, quem é o Jorge Rodrigues? Bem, o Jorge Rodrigues é um jovem de 40 anos que trabalha na restauração e hotelaria já há mais de 20 anos e agora dedico-me a um espaço próprio meu em que trabalho eu e a minha mulher e também alguns serviços de catering. Ou seja, a minha profissão é cozinheiro. Muito bem. Diz-nos agora então, porquê é que tu és benfiquista? Bem, eu sou benfiquista principalmente, primeiro, pela sequência familiar. Os meus pais o meu pai era benfiquista, a minha mãe também, e então, principalmente, apanhamos logo esse gosto desde pequeninos. E depois, com o crescimento, vamos nos percebendo, claramente, é o melhor clube de Portugal e um dos maiores do mundo, portanto, benfiquista até morrer. Excelente resposta, definindo assim mesmo o que é o benfiquismo. Diz-nos então qual é a tua primeira memória que tens ao vivo do Benfica. Ou seja, não foi a primeira vez que viste o Benfica na televisão, porque isso de certeza que eras bastante pequeno, mas qual foi a primeira vez que viste assim o Benfica ao vivo? Tenha sido no Estádio da Luz ou em qualquer outro estádio do país, ou no estrangeiro. Bem, a primeira vez que eu vi o Benfica ao vivo já foi no estádio novo. Tive pena de nunca ter conseguido ir ao estádio antigo. E a primeira vez que fui ver o Benfica foi na era em que jogava. Estava a terminar o. Não, foi a época em que chegou o Pablo Aimar ao Benfica. Aimar, Cardoso, ou seja, era um dream team de sonho naquela altura ver os jogos. E eu, como sou do Algarve, assim como o Joel, aqui era difícil nós termos capacidade para ir a Lisboa ver um jogo. Dificilmente vinham cá embaixo ao Algarve, depois o Farense, entretanto, também saiu da primeira divisão, teve muitos anos sem voltar à primeira liga, e então era difícil nós assistirmos a um jogo do Benfica cá ao vivo. E a primeira vez que vou ao Estádio da Luz era na época Benfica já com o Pablo Aimar. Lembras-te qual foi o jogo que foste ver então ao Estádio da Luz? Não, o jogo em si não me recordo. Sei que ganhámos 3-1, mas o jogo em si não me recordo. Contra o adversário, não. Como diz o nosso adepto fervoroso Benfica, contra quem a gente não importa é o Benfica. Exatamente, a coisa mais importante é mesmo o nosso Benfica e não o adversário. Claro. Diz-nos então qual é a tua memória mais feliz do Benfica, ou seja, associada ao Benfica, qual é a tua memória de vida mais feliz? Bem, memórias de Benfica feliz são muitas. E agora caracterizar uma é um pouco difícil, mas sei lá, talvez quando tivemos tantos anos sem ganhar o campeonato e com o Trapattoni ganhámos aquele campeonato que foi uma loucura, ganhámos no Bessa. Presencialmente ao vivo, recentemente agora aquele fantástico jogo contra a Juventus do 4-3. Quer queiramos, quer não, apesar de ser derrotas, mas ver o Benfica participar naquelas finais da Liga Europa com o Jorge Jesus, apesar da derrota, foram excelentes momentos em nós participarmos numas finais. Né? Eu recordo-me
naquela final de 90 com o Milan, tinha vaga ideia ainda do Veloso, falhar de penaltis, aquela história toda, mas pronto, era muito, muito criança, não é? Mas daí começou o nosso benfiquismo, não é? Mas pronto, são várias, sabes, várias memórias de felicidade do Benfica, desde levar os meus filhos ao estádio, assistir aos jogos. Assim, há muitos, muitos pontos. Caracterizar e identificar só um momento de felicidade do Benfica é difícil, são vários. É assim, é um facto, e para mais para nós que agora ultimamente temos tido bastantes momentos de alegrias, com bastantes vitórias, vários campeonatos, tivemos o Tetra, tivemos este ano uma Liga dos Campeões muito boas. Então vou então perguntar se consegues recordar qual foi o teu momento mais triste associado assim ao Benfica. Epá, sinceramente acho que é aquele momento em que o Jorge Jesus se ajoelha no jogo contra o Porto. Acho que Gol do todos Kelvin. em gol do Kelvin. Acho que é um momento mesmo triste, e depois mais aquela expressão do treinador, que é o ajoelhar, jogar a toalha ao chão, perder. Acho que eu recordo nesse dia, estava a organizar um jantar na minha casa com um amigo, estávamos num momento de festa, e como eu, acho que muitos achávamos que era quase impensável a gente perder aquele campeonato, não é? Ainda mais naquele último minuto. Acho que é capaz de ser o que eu me recordo o momento mais triste. É claro que as finais da Liga Europa também são um momento triste, mas, e como diz o nosso treinador primeiro, quando foi o primeiro clube, o José Mourinho, as finais são para ganhar, não é? Apesar de ser uma final e termos perdido 2 finais consecutivas, não vi isso também com tanta tristeza como vi aquele gol do Kelvin, ainda mais contra o Futebol Clube Porto. E depois, acho que é o gesto também do Jorge Jesus a ajoelhar-se. Acho que isso foi mesmo o momento mais triste. Triste, revolta, zanga, ainda mais contra o nosso eterno rival. Para mim é mais rival o Futebol Clube Porto, que é o Sporting. Já é outra discussão. É verdade, eu lembro perfeitamente desse momento, foi um momento que me deixou bastante amargado, pois também não contava perder aquele campeonato e mais daquela forma, com o jogo controlado, no último minuto, já a pedir a hora e de repente o Kelvin mete aquele gol e a emoção de todos os adeptos. Recordo-me do lance, houve uma passividade enorme desde o lançamento, depois a abordagem do Maxi Pereira, o próprio o outro defesa central, o Rodrigo. Houve ali uma passividade para uma equipa que está a 3 ou 4 minutos de acabar o jogo e sagrar-se campeão, permitir uma jogada daquelas de um recém-entrado, ele estava 2 minutos ou 3 em campo, quer dizer, realmente não se justifica. É inadmissível. Fala-nos agora então da maior loucura que tu já fizeste relativamente ao Benfica. A maior loucura, eu não considero loucura. Acho que a gente quando pensa em ir ver o Benfica ou dedicar-nos ao Benfica, não chama loucura, chama paixão. É verdade. É mais paixão do que loucura. Loucuras assim, loucura nunca não me recordo assim nada. Acho que para mim e para a minha experiência de vida e onde nós crescemos, tal como tu, Joel, hoje em dia ter ido assistir ao jogo a Paris foi um momento, não é um momento de loucura, mas sim um momento de paixão, que é meter-me num avião, sair de Portugal, vir assistir ao Benfica ao jogo do Parque dos Príncipes. Como nós estamos a 300 km de Estádio da Luz, acho que qualquer momento em que a gente pega no carro e vamos a Lisboa ver o jogo, já eu sinto uma loucura, já sinto uma paixão enorme por ir ver o Benfica. Portanto, cada vez que eu vou ao estádio, sinto uma loucura, sinto uma paixão. É verdade, muitas pessoas que são do Algarve partilham assim o nosso sentimento, tal e qual como eu, embora agora viva no estrangeiro também é bastante complicado, e muitas pessoas que vivem na capital não conseguem entender, pessoas do norte, pessoas do sul, pessoas das ilhas que se deslocam fim de semana sim, fim de semana não, para o Estádio da Luz para poder ver assim o glorioso. Porque das vezes que vou ao Estádio da Luz, nós apercebemos, não é? Quer dizer, quem vive na capital, que trabalha ali a meia dúzia de quilómetros, chegam em cima do jogo, sentam-se e veem o jogo e saem dali e vão para casa. Nós tivemos que fazer 300 km antes, só que muitas das vezes temos que sair de manhã, temos que almoçar fora ou jantar fora, temos que chegar 1 hora antes do jogo para poder ver o aquecimento, porque lá está, não estamos tão dentro do estádio como quem vive dentro da capital, então queremos aproveitar todos os momentos. Depois vir para baixo, fazer mais 300 km, muitas das vezes chegar a casa às 2, 3, 4 da manhã. Por isso é que eu digo, cada vez que vamos ao estádio e como nós estamos a 300 km dali,
é sempre uma loucura, é sempre uma paixão. É verdade. Vamos chegar agora então à pergunta número 7 e vou-te pedir então que me digas quem era o teu ídolo do Benfica quando tu eras uma criança. Bem, eu recordo muito do Benfica, muito pouco no final dos anos 80 e início dos anos 90. Começo-me a lembrar do Benfica no tempo de César Brito, no tempo em que Rui Costa aparece, depois aparece João Vieira Pinto, aqueles anos todos de Benfica, mas acho que principalmente depois pela carreira e como voltou e tudo, acho que o meu ídolo era o Rui Costa. Um excelente jogador que passou assim pelo Benfica e que hoje em dia continua no nosso Benfica, como é lógico. Diz-nos então quem foi agora o jogador que mais pena te deu assim ver sair do Benfica e da forma como saiu, ou seja, qual foi o jogador que te deu mais pena ver sair da forma como saiu? Assim, o Benfica tem tido muitos bons jogadores que nos últimos anos nos têm dado muitas alegrias, que a gente os vê vingar lá fora, e como nós, neste momento, Portugal principalmente, somos um país de produção de jogadores, não é? E o Benfica ainda mais, tem uma fábrica de produção de jogadores. Têm saído muitos bons jogadores que me têm deixado alguma mágoa. Agora, voltando um bocadinho para trás, recordo-me de David Luiz, numa altura em que estava a fazer uma época fantástica. Recordo-me de Ramírez também, que deixou muitas saudades, e para mim acho que teve muito pouco tempo de Benfica. Mas se calhar acho que não, mais sim pelo jogador e para aquilo que fez, o Taquara Cardoso acho que deixou-me muita saudade, porque acho que ainda era jogador para fazer mais 2, 3 épocas, e viu-se que ele ainda continua a faturar agora. Por vezes temos sentido falta de um jogador como ele. Era inevitável a saída de Rubem Dias, mas também é um jogador que a mim também me deixa bastante saudade. E basicamente são esses dois. Que me deixaram mais saudade. É claro que há jogadores com mais técnica que também deixaram saudade. O caso de João Félix, também acabou por sair muito jovem, se calhar agora está a pagar a fatura de alguma dificuldade em afirmar-se. Acho que o próprio Bernardo Silva também está um bocadinho aqui à imagem daquilo que o Rui Costa fez, né? Está naquela iminência de voltar, quando é que volta, quando é que não volta, mostra sempre uma paixão enorme ao clube. Não aquele que saiu que me deixou mais tristeza, mas aquele que eu mais gostaria de ver voltar era o Bernardo Silva, muito também à imagem daquilo que o Rui Costa fez. Muito bem. Claro que houve vários jogadores que nos deixaram assim muitas saudades, pois foram criados no clube, cresceram no clube, fizeram grandes jogos pelo clube e acabaram mesmo por sair. Mas certeza absoluta que no teu coração há um lugar especial guardado para o pior jogador que vestiu assim a camisola do Sport Lisboa e Benfica. Eu lembro-me, quando me falam do pior jogador, eu não sei porquê, mas eu lembro-me sempre do Mark Pembridge. Esse e o Martin Pringle, acho que foram aqueles dois jogadores que... Acho que o Pringle ainda conseguia ser pior. Acho que o Martin Pringle ainda conseguia ser pior. Esse é o que eu coloco lá no topo, mas depois tínhamos muito mais, não é? Numa altura em que entrou Manuel Damasio, aquela história do Tavares, do Nelo, King, o Pardão. No Benfica não fez nada de especial, mas depois acabou por sair para a Inglaterra, ainda se afirmou um bocadinho como uma defesa central. Esse leque fantástico ali de jogadores no início, o Vietnã mais profundo. Coloco o Martin Pringle como a cereja no topo do bolo. Neste caso não é topo do bolo, é no inverso. Realmente foi um período negro da história do Benfica e que infelizmente as pessoas da nossa geração tivemos a infelicidade de a viver toda. É um facto. Muitos dos jovens de hoje em dia não sabem o que é que foi sofrer aqueles 10 anos consecutivos de más contratações, de frustrações. A única coisa boa que a gente tivemos no meio desses anos todos, para mim, foi o Michel Perrodon. Não, o Poborski também foi um grande jogador nessa altura. Sim, Poborski também. Mas pronto, para mim, no meio daquele leque de infelizes contratações, a única contratação que salvou, sim, talvez o Poborski e talvez
Michel Colombo. É um facto. Voltando agora aos tempos modernos, fala-nos, dá-nos assim a tua opinião do que é atualmente o Sport Lisboa Benfica. Qual é o momento que o clube atravessa? E não te estou só a perguntar, ou seja, a equipa de futebol, ou seja, futebol sénior, futebol 11, mas sim o clube em geral. Qual é a tua opinião do clube neste momento? Bem, voltando atrás 2, 3 anos, aquela saída de Luís Chico Vieira, Luís Chico Vieira fez muito pelo clube, quer queiramos, quer não. A saída, a forma como ele saiu não foi a melhor, mas não podemos esquecer que ele durante os 17 anos que lá teve, creio eu, foi 17 anos, ele fez muito pelo clube, ajudou muito, muito o clube a crescer em termos do complexo que fez de Seixal, o próprio canal da Benfica TV, as contratações que fez em termos de jogadores, em termos de treinadores, ou seja, acho que foi uma viragem muito grande a permanência do presidente no clube esses anos todos. A seguir entra Rui Costa e numa época, pronto, com os problemas que houve com o Luís Chico Vieira, Rui Costa assumiu logo a presidência e teve a época que terminou, não a terminou da melhor forma, mas a época que passou era a prova de fogo para o Rui Costa, porque a contratação do treinador já foi da responsabilidade dele, alguns jogadores já foi da responsabilidade dele, e ele já tinha uma grande prova de fogo, que era a primeira prova. O Rui Costa, apesar de ser treinador, é o nosso jogador, não é? Há de ser sempre o nosso jogador, é um homem da casa. Conseguiu arrumar a casa. Acho que o Benfica, neste momento, em termos de contratações, em termos financeiros, está a traçar um bom momento, está a ser inteligente nas contratações, nas dispensas. Portanto, aparentemente, o clube está saudável. Acho que as modalidades também estão assentes, estão um bocadinho já mais controladas, por isso os troféus que ganharam esta época que passou. Portanto, acho que o clube está bem, está saudável. Em termos de futebol, as contratações para mim estão a ser bem feitas. Pessoalmente, a contratação de Di Maria acho que é um bocadinho mais a mexer também um bocadinho com o marketing, com a imagem, com o voltar a casa de um jogador também que cresceu no Benfica, que foi desenvolvido e que foi vendido depois. Porque apesar dos 35 anos, Di Maria, para o nosso futebol, né, e para o nosso campeonato, e para as nossas ambições europeias, é um jogador que ainda tem muito para dar, né? Portanto, acho que o Benfica está muito bem. O Rui Costa ganhou a prova de fogo que teve a época passada, né, com a aposta no treinador e com a aposta nos jogadores. A casa está arrumada, espero que não haja muitas saídas esta época e que as contratações que façam sejam bem feitas, que sejam cirúrgicas, e acho que temos muita qualidade no plantel e muita qualidade na equipa B, nos júniores, temos que os aproveitar. Aqueles dois, Shelderup e o outro jovem, recorda-me o nome? Tenkstead. Acho que temos que os aproveitar, né? Porque temos contratado dois jogadores promessas a meio da época, portanto temos que os aproveitar, então acho que é aproveitar o que temos. O clube está bem e vamos rumo ao 39. Muito bem. Vamos então agora chegar à última pergunta. Vamos imaginar aqui um cenário hipotético. Para quem não sabe, o teu espaço de restauração, a Ginginha da Fonte, é em Tavira. Vamos imaginar, normalmente por esta hora tu estarias a abrir a porta se não estivesses aqui neste momento a ser entrevistado. Vamos imaginar por acaso tu abrias a porta agora e estavas a arrumar as coisas e pela porta entrava então Manuel Rui Costa e pedia-te um café. Tu tinhas uma oportunidade de hoje estar sentado assim com o presidente do Sport Lisboa Benfica e tinhas 5 minutos para lhe dar um conselho. Qual seria o conselho que tu lhe darias? Bem, primeiro seria um orgulho imenso receber aqui o Rui, não é? Um conselho que eu lhe daria para seguir o mesmo caminho que tem seguido até agora, respeitando sempre o clube. Tem havido alguns que não o respeitam, que se aproveitam dele. Espero um dia não ter essa desilusão de uma pessoa que eu principalmente, tenho grande admiração e grande orgulho em ser do nosso clube, que se aproveitasse do clube. Portanto, só gostaria de dizer isso, era que seguisse o caminho dele, seguisse as boas ideias que tem trazido para cá, todo o conhecimento que adquiriu ao longo destes anos todos na Europa e onde jogou, e a imagem forte que deixou, e de respeito e de honestidade, e que nunca desfaldasse as minhas expectativas e a boa imagem que eu tenho dele. Muito bem respondido, muito bem respondido. Um excelente conselho, sim senhor. Chegamos então agora à altura da pergunta Joker e vou-te voltar a pôr um cenário. Tu és uma pessoa que és um chefe de cozinha, conceituado, conhecido no Algarve,
Já tiveste vários espaços de restauração, todos eles com bastante sucesso. Tu considerarias deixar então a área da restauração no Algarve para te tornar assim cozinheiro no campo de estágio do Benfica? Sim, Vês-te com claramente. capacidade para fazer assim, diz um projeto pessoal? Sim, viria com bons olhos e com capacidades claras. Muito Sabes que é bem, uma, muito. sabes que é uma normal, com a previsão que eu tenho e com o desenvolvimento do centro de estágio do Benfica, é normal que de vez em quando essa ideia já me tenha passado pela cabeça, né? Nunca aprofundei, sou sincero, nunca mandei o currículo, nunca mandei o currículo, mas sim, viria com muito bom grado, com capacidade pessoal de o fazer e seria um orgulho imenso. Muito bem, como tu recordaste no início do vídeo, ainda és um jovem e vais sempre a tempo mandar o currículo e fazer parte do universo benfiquista, não só como adepto, mas também como profissional. Verdade. Muito obrigado. É assim, olha Jorge, foi um prazer ter-te aqui. Antes de despedir, queria pedir então um favor. Gostava que nomeasses uma pessoa que tu gostarias de ver assim ser entrevistada neste espaço. Ou seja, uma pessoa do teu universo pessoal, que tu achas que eu teria assim gosto em entrevistar e que essa pessoa teria assim também gosto em ser entrevistada por mim. Bem, eu sei que já fizeste o convite a essa pessoa não aceitou, mas gostaria muito de ver cá o nosso amigo engenheiro David Agostinho. Nós temos um grupo de tertúlias em que de vez em quando as nossas opiniões divergem sempre um bocadinho. Então era a pessoa que eu gostaria de ver aqui um bocadinho, que tu entrevistasses, para ver a opinião dele. E como temos tido tantos e bons momentos em presença ou em troca de mensagens sobre as nossas opiniões sobre o nosso Benfica e as contratações e o clube, e os presidentes e o tema do Benfica, era a pessoa que eu gostaria que tu conseguisses entrevistar. E acho que sim, acho que vais conseguir entrevistar cá o David Agostinho. Vou voltar assim a endereçar o convite então ao David e espero então que ele desta vez aceite e queira assim fazer parte deste espaço. Olha Jorge, resta-me então a despedir-te e antes de mais agradecer pela tua disponibilidade e amabilidade por estares aqui neste espaço para falar do Benfica e do teu benfiquismo. Esta também é a altura que eu gosto de recordar que ninguém é mais benfiquista do que ninguém, somos apenas adeptos que sofremos pelo mesmo clube e que só queremos o melhor para o nosso clube. É isso mesmo, Joel. Cada um é benfiquista ao seu estilo, ao seu modo. E como disseste no início da entrevista, não estamos cá para denegrir a imagem. Acho que todos nós, enquanto benfiquistas, ninguém quer nem deve, né, denegrir a imagem do Benfica. Por vezes as opiniões divergem, não é? A gente sabe disso. Há adeptos mais fervorosos, menos fervorosos, que quando perdem jogam com o chão, quando ganham somos os maiores. Acho que deve haver um equilíbrio. Todos nós já nos chateamos com o Benfica, todos nós já rimos e chorámos pelo Benfica de amor. Mas temos sempre que respeitar o clube, porque ninguém nem nada está acima ao clube. O clube há de sempre continuar enquanto num dia nós partirmos e temos é que desfrutar de cada momento. É verdade, porque o Benfica há de ser sempre maior do que todos nós. É assim, Jorge, olha, muito obrigado por ter estado aqui, uma boa noite para ti e viva o Sport Lisboa e Benfica. Uma boa noite, Joel, para ti também. Muito obrigado e um abraço ao universo benfiquista. É assim, chegamos então ao final do quinto episódio de Um Café no Terceiro Anel. O espaço, como eu já disse anteriormente, que promete assim dar voz a todos os adeptos do Benfica. E tu, se quiseres ser entrevistado, basta deixares aqui em baixo nos comentários o teu nome e o teu contacto, e eu prometo entrar em contacto contigo. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, deem ao like, comentem, partilhem, subscrevam. Já sabem, se tiverem Twitter, sigam-me no Twitter e ajudem a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!